Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai ter a segunda parte do 7º capítulo de Calídora, chamado O Espírito Livre. A primeira parte já foi postada, é só vocês entrarem na playlist de Calídora, que lá tem todos os vídeos desde o prólogo até o vídeo mais atual, que no caso é esse hoje. Eu espero muito que vocês gostem. Por ser um capítulo longo, eu acabei dividindo em 2 partes. Creio que eu vou ter que fazer isso com vários capítulos de Calídora, porque geralmente os capítulos que eu publiquei são um tanto mais longos, tá? E eu fiquei um certo tempo sem postar, e já tô há muito tempo sem publicar por questões pessoais, mas fiquei um certo tempo sem postar, mas eu pretendo postar ao menos um vídeo de um capítulo ou meio capítulo de Calídora por mês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Sem mais delongas, vamos pro capítulo de hoje. Sem pensar, sorri por um breve momento, imaginando qual seria a sensação de ser um espírito livre, domador de oceanos. Como seria se pudesse converter meus sentimentos em ondas catastróficas? Para ser sincera, não acho que seria interessante, pois meu mar seria extremamente melancólico, mas seria bonito. Estava ansiosa para partir para a próxima aventura, quando Andrea me interrompeu e disse que me ajudaria a me arrumar para o ritual de Ileana. Era uma das primeiras vezes onde minhas vestes não eram pretas. Fui envolvida por um leve tecido dourado e brilhante. Meus cabelos foram presos e algumas flores amarelas se penduravam nos mesmos. Não acho que sou a melhor figura para representar o sopro de vida da deusa, eu disse, enquanto a morena aplicava um pigmento dourado em meus olhos. Não é, respondeu-me. Por isso que eu também usarei o dourado, falou e sorriu. Ela vestia um longo vestido vermelho, com vários detalhes dourados, detalhes abstratos e inelegíveis. Seus cabelos também estavam presos e com flores. Mas ao invés de leves flores amarelas, eram rosas vermelhas como sangue. Não parece que estamos indo para um funeral, comentei ao me levantar. Não estamos. Calídora, sei que seus últimos dias não têm sido os mais fáceis de viver, mas preciso que esteja disposta a novos horizontes, para que possamos continuar convivendo em uma mínima harmonia, disse ela, se colocando à minha frente. Todos aqui foram corrompidos pelo ódio, pela traição, pela tristeza. Todos aqui foram amaldiçoados e talvez não reste muito de uma super-humanidade empata em nós. Eu pedi para que Adrian deixasse usar todo o dourado possível hoje. Mesmo não fazendo parte da religião arcadiana, quero que veja seu livramento de morrer afogada como uma forma de renascimento. Como eu posso renascer quando, na verdade, nunca estive viva, Andrea? Está viva agora, cheia de cicatrizes e dores que ficarão para lhe mostrar o quanto seu sofrimento foi real. Peço perdão pelos últimos acontecimentos, mas não está mais em um ambiente quieto e silencioso. Eu creio que uma hora Adrian lhe dará a opção de ir ou ficar, e peço de todo meu coração que fique, mas preciso que esteja disposta a ver e conhecer coisas que nunca pensou que vivenciaria. Como corpos de freiras pendurados em lanças de madeira e coisas piores. Estamos indo, disse Svetlana, surgindo na porta toda vestida de vermelho. Olha só, quem a vê não pensa que estava quase morta há algumas horas. Eu até diria que estava lendo alguns quilates. O tempo todo que ficou calada comigo foi para que criasse piadas? Perguntei arisca, deixando um pequeno riso sair de meus lábios. Seguimos até um pedaço do palácio que eu ainda não havia conhecido. Era uma grande área triangular, com o chão branco a céu aberto. Não havia proteção nas bordas que apontavam diretamente para o mar. Encarei os que estavam ao meu redor, vendo que Dragos usava uma camisa dourada, larga de mangas longas, e uma calça branca. Ao seu lado, Adrian estava envolto por um sobretudo fechado, vermelho escuro, que caía até seus pés. Era como se estivéssemos em uma espécie de baile. Todos os funcionários do palácio vestiam roupas azuis em diferentes tons,
Carmila usava um vestido dourado como o meu, com detalhes em azul escuro, e seus cabelos estavam soltos. Era uma cena muito bonita para um momento triste como aquele. Olhei curiosa para a ponta do triângulo, onde pude ver um corpo envolto em tecidos, aparentemente úmidos, em cima de um altar, ao lado de duas grandes fogueiras. Ileana. Senti meu peito doer ainda mais, e meus olhos arderam para depois derramarem lágrimas que não me forcei a tentar esconder. O luto é extremamente comum em todo tipo de crença e deve sempre ser respeitado. Ouvi a voz de Adrian, que caminhava até o altar onde o corpo estava. Ainda assim, me recusei a encará-lo. Hoje nos reunimos mais uma vez para um rito de passagem e gostaria de apresentá-los oficialmente, a jovem que ajudou minha filha em sua luta contra o convento, Calídora Delarcano. Após essas palavras, pude sentir os olhos de todos os que estavam presentes em mim, e sutis aplausos surgiram ao meu redor, o que fez com que eu franzisse meu senho e encarasse Adrian pela primeira vez naquela noite. Hoje celebraremos não só a passagem de Ileana para a noite eterna, como também celebraremos o início de uma nova era, um recomeço para todos nós. Dito isso, várias garrafas de vinho passaram a ser servidas e os músicos que não havia notado começaram a tocar suaves melodias. Como herdeira do coração do mar, gostaria de pedir minhas mais sinceras desculpas à senhorita Delarcano, disse Carmila, erguendo um copo de vinho ao meu lado. Peço sua compreensão. É estranho para arcadianos assim como é estranho para a senhorita. Deixemos as diferenças à parte e celebremos juntos por Ileana. Por Ileana, ouvi todos dizerem em conjunto e erguerem seus copos, fazendo o mesmo em seguida. O clã dos Sete e os arcadianos se reúnem hoje para celebrar a passagem de Ileana, disse Dragos, se manifestando pela primeira vez naquela noite, pegando uma adaga depositada no altar e fazendo um corte em sua mão, traçando um círculo com os pingos ao redor do altar onde o corpo da irmã descansava. Eu, como um dos membros, dou-lhe as moedas para que os piratas a levem em segurança, disse e colocou 7 moedas de ouro por dentro dos tecidos. Todos estavam então ao redor do corpo, contornando o círculo de sangue. Cada um entrava e deixava algo que achava válido para o corpo da garota. Como fundadora do clã dos Sete e cuidadora do coração do mar, apresentei o jovem Ileana com os primeiros mapas escritos por meus exploradores, para que não se perca em seu caminho de volta para casa, disse Carmila. Andrea, como a diplomata que era, deu a Ileana uma das rosas que estavam em seu cabelo, desejando-lhe uma viagem pacífica até a noite eterna. Svetlana colocou embaixo dos tecidos uma adaga com um brasão do clã, desejando à garota força e proteção. Como capitão dos mares e membro do clã dos Sete, lhe presenteio com pérolas do fundo do oceano, jovem garota, para que dê às sereias que encontrará, disse o homem, o qual havia acabado de notar a presença, alto e negro, com vestes de pirata, marrons e azuis. Minutos depois, descobri que seu nome era Ivan Capturoso. Como o segundo fundador do clã dos Sete e seu ausente pai, dou-lhe hoje a chance de ver que seus acontecimentos foram vingados, disse Adrian, se aproximando com um tecido em mãos. Estes são os pedaços das vestes dos causadores de seu sofrimento. Vierar, o falso Messias que já se encontrava em seu devido lugar, e de Soare, que lhe privara da vida que sempre achei que você teria, e encheu-lhe de mentiras e sofrimentos, como nenhuma mãe deve fazer à sua criança. Meu coração pulou uma batida ao ouvir tal frase. Andrea segurou minha mão com firmeza, enquanto eu encarava os tecidos nas mãos de Adrian complexa, sentindo minha respiração arder em meu peito. Não atrapalhe o discurso dele. Falaremos sobre isso depois, sussurrou Svetlana. Não buscamos guerras, mas não as recusamos quando elas nos batem na porta. Seu sofrimento começou a ser vingado e seguiremos com isso até o fim, continuou ele. Mas eu jamais a deixaria partir para sua jornada com esses pedaços ruins, disse, jogando os tecidos em uma das fogueiras acesas. Dou-lhe de presente 2 pedras de rubi, como representante de nossa ira e fúria, que jamais deve ser esquecida, para que todos os que a encontrem em seu caminho saibam de sua verdadeira história.
É a sua vez, disse Dragos, fazendo com que eu o notasse atrás de mim. Me aproximei do corpo embalsamado e pude sentir o confortante cheiro de óleos essenciais. Ainda não havia conseguido digerir o que Adrian havia dito. Encarei o altar em minha frente, enfeitado e presenteado, endeusado. Tudo o que pude dar-lhe foi dado enquanto ainda estava viva, disse em um tom baixo. Mas sei que ainda me escuta, e como meu presente para sua jornada e gratidão à sua família que, apesar de ter lhe abandonado, me acolheu como pagamento de um débito e vingou sua morte dos torturados do convento, dou-lhe minha palavra em manter meu curso junto ao deles e ir até o fim de sua vingança. Disse ainda mais baixo, como um sussurro, para que somente ela escutasse. Como companheira de Leana, até seu último dia de vida, deixo-lhe de presente meu único bem precioso, falei retirando a medalha fina de ouro que eu usava no pescoço. A pessoa mais importante de minha vida me presenteou com ele em sua morte. Me disse que ele me guiaria até meu destino, quando eu estivesse perdida. Então, para que não se perca, o deixo com você. Saí do círculo, dando espaço para o clã dos 7, o qual notei que era formado por 6 pessoas. Os arcadianos levantaram o corpo de Ileana, enquanto Adrian acendia a grande fogueira central. Ele proferiu algumas palavras em latim, enquanto carregava o corpo até a ponta do triângulo. Adeus, irmã. Falei observando o corpo sumir em meio à água salgada. Que seu espírito seja livre agora. Caminhei para o meio da estrutura, onde Adrian se encontrava. Como Soari morreu? Perguntei, vendo pela primeira vez algum tipo de emoção nos olhos azuis que estavam tão escuros quanto aquela noite. Ele estava surpreso. Não aguentou todos os rituais de exorcismo que fizemos, tentando tirar o Espírito Santo dela. Respondeu-me frio, apesar da emoção. Ela sofreu mais do que você imagina. Seus meios, fins e passados com uma freira pouco me importam, mas saiba que apesar da minha gratidão por terem me tirado daquele inferno, jamais o perdoarei pelo que não fez por sua filha. Eu também não, ele me respondeu. Esse capítulo acabou ficando um pouquinho menor, mas por hoje eu fico por aqui e nós nos vemos no próximo vídeo.